Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função do segundo grau, ok? O que é função do segundo grau? Função do segundo grau é uma função definida de R em R, né? Ou seja, para cada x no domínio você tem um y no contradomínio e esse y ele tem a forma geral ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Isso quer dizer que é uma função do segundo grau. Uma coisa importante, para que isso seja de fato função do segundo grau, o a obrigatoriamente precisa ser diferente de zero. Tudo bem? Bom, exemplos. Função do segundo grau, f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Está aqui um exemplo de uma função do segundo grau. Uma coisa importante sobre essa função do segundo grau é que aqui o a vale 2, o b vale menos 3 e o c vale 5. Legal? Uma outra função, então, g de x igual a x ao quadrado menos 2x. Olha só que bacana. Essa função x ao quadrado menos 2x, o a vale 1, o b vale menos 2, mas e cadê o c, né? Quando o c não aparece, significa que o c vale 0. Legal? Então, olha só, note, nessa função o a vale 2, nessa função o a vale 1. Uma coisa importante, esse a ele interfere bastante no gráfico da função do segundo grau. Então, aqui, olha só, dois exemplos de gráficos de função do segundo grau, um de concavidade para cima e um outro de concavidade para baixo. Olha só que bacana. Toda vez que em uma função do segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, você tiver um a que é positivo, essa parábola terá concavidade para cima. Toda vez que o a for negativo, essa parábola terá concavidade para baixo. Legal? Então aqui tem dois exemplos de função do segundo grau. Vale a pena aí fazer um detalhezinho importante, falar umas coisas importantes sobre esses dois exemplos, né? Olha só, note que nessa função do segundo grau você tem duas intersecções com o eixo x. Essas intersecções com o eixo x, elas são chamadas de raízes da função do segundo grau. A intersecção com o eixo y é exatamente o valor de y para quando x vale 0, tá? E acontece nos dois casos, né? E um ponto essencial da função do segundo grau é esse último pontinho aqui, bem aqui embaixo. Ele é chamado de vértice da função do segundo grau. E uma coisa interessante é que toda função do segundo grau possui um vértice. Toda função do segundo grau intersecta o eixo y. E não necessariamente você precisa ter uma função aí do segundo grau intersectando o eixo x. Tudo bem? Bom, vamos dar um exemplo aí de como que você pode construir o gráfico de uma função do segundo grau. Então, pessoal, vamos construir o gráfico dessa função do segundo grau, né? Construir o gráfico de f de x igual a x² menos 6x mais 8. O primeiro passo para você fazer isso é determinar as raízes da função. Ou seja, determinar as raízes da função é você resolver a equação f de x igual a 0, né? Como se trata de uma equação do segundo grau, a primeira coisa que você faz é calcular o discriminante da equação, o delta, né? b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos calcular o delta aqui, né? b quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é 8. Calculando aqui, delta vai ser menos 6 ao quadrado, 36, menos 32. Isso vai dar 4. Legal? Como que eu posso calcular o x, então? O x eu posso obter fazendo menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, não é? Então, substituindo aí, menos b, menos 6, 6, mais ou menos a raiz quadrada de 4 sobre 2a, sobre 2 vezes 1. Então, resolvendo isso, nós teremos 6 mais 2 sobre 2, ou seja, x igual a 4, né? Ou então,
6 menos 2 sobre 2. Ou seja, x igual a 2. Tudo bem? Legal. Como que eu posso determinar o vértice da parábola? Bom, o vértice da parábola é exatamente as coordenadas de x do vértice e y do vértice, tá bom? Que eu posso calcular da seguinte maneira. O x do vértice é a mesma coisa que menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Legal? Então, olha só. Eu vou calcular aqui, então, antes o meu x do vértice. X do vértice não é menos b sobre 2a, como eu disse ali? Então, menos b sobre 2a menos 6 sobre 2a. Sobre 2 vezes 1, sobre 2. Então, o meu x do vértice vai ser 6 sobre 2, 3. Quem será o y do vértice, então? Y do vértice não é menos delta sobre 4a? Ah, legal. Menos delta sobre 4a, o delta nós temos menos 4 sobre 4 vezes 1. Ou seja, meu y do vértice vai ser exatamente igual a menos 1. Então, as coordenadas do vértice será dada por x igual a 3 e y igual a menos 1. Tudo bem? Bom, a partir dessas informações, eu ainda tenho que calcular o meu terceiro passo, né? Ou seja, calcular o terceiro passo é encontrar o ponto de intersecção da função com o eixo y. Em outras palavras, é encontrar o valor de y para quando x vale 0, legal? Então, como que eu posso fazer isso? Bom, então você vai fazer o seguinte. Para x igual a 0, você vai calcular o f de 0. Quem que vai ser o meu f de 0 ali na função? Vai ser o 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 8. Ou seja, o meu f de 0 é exatamente igual a 8. Então, o ponto de intersecção com o eixo y é o ponto x igual a 0, y igual a 8. Tudo bem? Bom, com essas informações todas que nós encontramos, ou seja, as raízes x1 igual a 2 e x2 igual a 4, o vértice que tem coordenadas 3 e menos 1, e o ponto de intersecção com o eixo y, que é o ponto x igual a 0, y igual a 8, com essas informações todas, eu consigo montar o meu gráfico. Ou seja, a primeira coisa que eu faço é eu marco as raízes, x igual a 2, x igual a 4. Tudo bem? Depois disso, marco o meu vértice. O vértice é o ponto 3 e menos 1, x igual a 3, y igual a menos 1. Depois disso, a intersecção com o eixo y, que é o ponto 0 e 8. Legal? Feito isso, eu olho para a minha função do segundo grau e penso o seguinte, olha só, o meu A é positivo. Se A é positivo, a concavidade é para cima. E se eu tenho concavidade para cima, então agora ligando os pontos, eu consigo desenhar a minha parábola. Essa é a função, o gráfico da função do segundo grau, tudo bem? Bom, senhores, tem um exercício aí agora para você fazer, para você conseguir construir o gráfico de uma função, tudo bem? Então, agora é com você.